Mas antes de você começar a investir, eu preciso te dar um alerta. Muito provavelmente você está pulando etapas muito importantes, né, na vida do investidor. E hoje a gente vai trazer aqui um vídeo bastante dinâmico. A intenção é não fazer qualquer tipo de edição. É claro, naturalmente, estou com uma colinha aqui do roteiro para eu não devagar tanto sobre o tema. Mas talvez seja chover no molhado, naturalmente. Mas ainda assim eu acredito que as pessoas estejam negligenciando muito essa etapa que prescinde, né? Eu vi isso acontecer com bastante frequência e as pessoas realmente negligenciam essa etapa extremamente fundamental na vida do investidor, né? Então, assim, quais são os principais erros, os erros mais comuns ali que a gente pode elencar no nosso dia a dia daquelas pessoas que estão começando ou querendo investir, né? Então, assim, eu acho que falta clareza, falta entender o porquê que você quer investir, né? A gente está numa localização, vamos falar assim, em que não houve educação financeira desde a pré-escolinha ali, desde o início dos primórdios. Na nossa família, geralmente a gente não teve qualquer tipo de educação financeira. E falta essa clareza realmente para esse entendimento do porquê. Porque o investimento, ou a gente investir, a gente está falando exatamente de um veículo, ou seja, uma estrutura, um mecanismo que a gente vai utilizar para atingir um determinado fim. E se eu não entendo qual que é o fim, ou qual que é o porquê, né, cara, no frigir dos ovos isso não vai funcionar, você vai perder a motivação, porque na verdade, na prática, não existe motivação. Existe nada mais do que você correndo atrás do próprio rabo, seguido talvez por redes sociais, e é o que temos bastante ali. E aí, naturalmente, a falta do entendimento do porquê cai na falta de planejamento. Então, é um grande erro do investidor começar sem qualquer planejamento, sem entender o porquê daquilo que você está utilizando, daquilo que você quer alcançar, daquilo que você quer, porquê que você quer investir aquilo. E, naturalmente, a ausência do porquê é uma ausência também do próprio planejamento. E aí, naturalmente, você é fortemente influenciado pelas redes sociais, né? Os seus vizinhos estão postando ações, postando Bitcoin a 120 mil dólares, bom pra caralho. Eu tenho que maneirar nas palavras, mas vamos lá. E aí, no meio do caminho, você se vê na intenção de, cara, eu tenho que investir, se eu não investir, eu vou ficar para trás. E muito pelo contrário, talvez na velocidade que você quer ir, é mais fácil você perder tempo e dinheiro do que acertar. Ou pior, né? É você ter a sorte de acertar no começo. E o buraco é bem mais embaixo quando isso acontece. E vamos lá. Vamos voltar para os primórdios. A gente tem que falar do básico bem feito. Eu acho que quando a gente encontra os erros mais comuns, que é a falta do planejamento, a gente vai... Bom, beleza. Rodrigo, como é que eu resolvo isso, né? Vamos fazer o básico bem feito. Eu costumo falar isso com os clientes, alunos. Exatamente isso. A gente tem que fazer o feijão com arroz. Vocês vão ter muitos economistas, muitos financistas aí falando que, cara, você tem que saber quanto você gastou com iFood, quanto que você gastou com farmácia, quanto que você gastou com alimentação aqui, posto de combustível. Cara, na moral, isso não interessa. É claro que em algum momento você se abraçar sobre esses dados vai te dar uma clareza sobre o que poder cortar. Mas na prática, sabe o que importa? Quanto entrou e quanto saiu. E muitas das vezes a gente resolve um problema de investimento, ou de caminho, ou de veículo do investimento, só fazendo subtração. Quanto é que você ganhou? Quanto é que você gastou? Sobrou quanto? Desse quanto dá para fazer o quê? Então, é o básico bem feito. A gente saber quanto que a gente gastou, saber quanto que a gente ganhou. E dali a gente começa a planejar. Porque na prática é com a diferença que a gente vai fazer o planejamento financeiro, planejamento patrimonial. Não me interessa com o que você gastou. Me interessa quanto é que sobra.
E com base nessas sobras, como é que eu vou adequar essas sobras ao planejamento financeiro? Então, assim, a gente precisa entender esse basicão, chover no molhado, nesse basicão, e fazer uma boa reserva de emergência. Básico bem feito, uma boa reserva de emergência e saber minimamente, ao menos, quanto você ganha, quanto você gasta. E ter isso mensurado. E em um segundo momento, você vai se debruçar sobre novas informações, sobre novos dados, e aí você tenta otimizar esses gastos. Mas, na prática, o que vão te importar são 3 coisas. Fazer o básico bem feito ali no sentido de gastos e receitas. O segundo seria a reserva de emergência. E o terceiro seria o planejamento de metas. Então, eu vou vou gastar, e aí eu vou ter noção de quanto me sobra. Com base no quanto me sobra, eu vou construir uma reserva, ou se ela já tiver sido constituída, eu vou alcançar as minhas metas. Com base nas minhas metas, eu vou alcançar uma motivação, um porquê. E aí a gente começa a devagar. E a gente começa a ter a tangibilização daquilo que a gente almeja, a tangibilização do porquê que a gente está investindo. E aí as coisas começam a ficar mais claras. Então, assim, eu já vi muita gente que começou a investir com esse anseio em que eu falava, você não tem este perfil. Não, mas eu quero ações, eu quero investir em ações, eu aguento oscilação. E na primeira oscilação mais agressiva que o mercado tinha, a pessoa dava dor de barriga que não estava escrito. Então, claro, uma pessoa de confiança na outra ponta vai te ajudar muito. Mas de toda sorte, eu já vi muita gente fazer os 2 caminhos, o caminho que deu errado e o caminho que deu certo. E essas pessoas estão comigo até hoje. E o caminho que dá errado é realmente ignorar conceitos basilares e achar que você sabe mais que o mercado, achar que você tem um perfil que destoa porque você só está enxergando rentabilidade. O cara está vendo ali que 1% ao mês é o pouco, ele quer 2%. E para ele ter 2%, a gente tem que fazer uma carteira mais agressiva. E ele fala que ele tem aptidão e no meio do caminho ele descobre que não tem. E o errado, e você ainda sai como errado. Então, e ao mesmo tempo eu já vi pessoas que eram extremamente conservadoras e com o tempo foram absorvendo conhecimento, e nessa pegada de absorver conhecimento foram mudando os rumos da carteira, o rumo dos investimentos, ganhando cada vez mais motivação pelo porquê para atingir aquele planejamento meta. Então, nós estabelecemos que daqui a 5 anos você tem que ter X milhões acumulados, X mil acumulados. E para você chegar lá, você precisa fazer isso, X mil por mês, montar o planejamento minimamente viável, e a gente começa a dar premiações para essa própria pessoa. Essa pessoa ela vai se presentear, se premiar. Então, se eu atingir essa meta em X tempo, eu vou me presentear com um carro, vou me presentear com uma viagem para o exterior. E aí você começa a ter metas com um planejamento minimamente bem desenhado, e no mesmo tempo você vai te dando premiações para manter sua motivação alta. Eu acho que isso é fenomenal, e casado isso dentro do planejamento minimamente bem feito, funciona muito bem. Então, assim, o que eu quero trazer nesse vídeo, não quero me estender tanto, mas o que eu queria realmente trazer nesse vídeo é que grande parte das pessoas, de fato, ignoram, negligenciam muito o básico bem feito. E o básico bem feito funciona, tá? Vamos nos ater a se preparar para entender quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto que você guarda. Entendendo isso, aí depois você vai na segunda etapa, imprime os últimos 3 meses de extrato, imprime as últimas 3 faturas, entende ali o que você está gastando a mais, corta na mão, vamos resolver o problema, vamos focar na solução, no resolver. Mas tem que contratar uma planilha, tem que fazer não sei o que. Cara, tem que segurar, mas não vai. Você não vai fazer isso. Você está dificultando tanto o processo que às vezes a gente precisa de fato simplificar, porque na ponta final o que importa é quanto sobra. E desse quanto sobra, quanto você investe. E desse quanto você investe, como você investe. E a gente precisa seguir etapas. E quando você chegar na etapa de como,
talvez a gente possa otimizar. Então, no primeiro momento, pega os últimos 3 meses de fatura ali e extrato. Vê quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você pode guardar. Passa um pente fino na mão, vê o que pode cortar, avança assim mesmo e aí começa a montar a reserva de emergência. Reserva de emergência, 6 meses a média de gastos mensais, pelo menos. E aí no outro vídeo a gente pode abordar as variações da reserva, como aplicar, como fazer, mas talvez não seja o ensejo desse vídeo. E aí a gente começa a trazer otimizações, mais eficiência para o planejamento, mais eficiência para o planejamento financeiro, patrimonial, fiscal, tributário, de investimento. Aí a gente começa a falar de outras áreas e trazer uma otimização. Mas a princípio é o básico bem feito, saber quanto você guarda, quanto você gasta, quanto você ganha. E aí você vai começar a investir, montar uma reserva minimamente bem feita. E depois disso, claro, aí a gente começa a melhorar o que se fala da parte de investimentos. Então, se você se viu de alguma coisa, se inscreve. Se possível, olha aqui na descrição, tem lá minhas redes sociais, tem e-books que eu divulgo, tem algumas coisas, mas olha aqui na descrição. E, por favor, não me hatem, comentem aqui abaixo que eu posso melhorar, que vídeo vocês querem que eu traga, com mais frequência, com menos frequência, que frequência, de que forma, mas a tendência é a gente estar cada vez mais presente e com esses vídeos, de fato, sem corte. Primeiro que eu não tenho tempo nem saco. E a tendência aqui é realmente te ajudar. E se isso foi útil, pelo menos se inscreve aqui, me siga lá nas redes e tamo junto.